Olá pessoal, tudo bom? Vou falar com vocês um pouquinho sobre as leis do amor, sobre o pertencimento, sobre inclusão, exclusão, ordem, lugar, hierarquia, compensação, equilíbrio entre dar e receber, compensação desse equilíbrio que deve haver em todos os relacionamentos. Essas ordens, segundo a constelação sistêmica familiar, segundo Bert Hellinger, devem estar presentes em todos os relacionamentos, principalmente no matrimônio. Quando nós não temos esse equilíbrio e não temos compensação, não temos ordem, não temos o pertencimento, não temos as leis do amor, que são essas três que eu acabei de falar, não se respeita a hierarquia, não se respeita tipo de pai para filho, não se respeita o equilíbrio, não se respeita o lugar de cada um, o relacionamento não dá certo. O relacionamento tem tudo a desandar. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, no matrimônio, né? Ou em qualquer contrato, seja vínculo empregatício, seja de pai para filho, seja no matrimônio principalmente, que é o que as minhas clientes me perguntam muito. Se não tiver equilíbrio, se não tiver ordem, se não tiver compensação, nossa, esse negócio tá caindo. Se não tiver compensação, o casamento tende a falir, a não dar certo. Gente, eu não sei se desculpa. Tende a não dar certo. Por quê? Porque deve existir as leis do amor. Se a esposa dá muito, ela acaba entrando em desequilíbrio no relacionamento dela. Se o esposo dá muito, não tem equilíbrio, né? Se o patrão é um patrão mais paizão e acaba passando a mão na cabeça e tal, não vai ter equilíbrio. Então deve ter esse equilíbrio. Deve ter equilíbrio em todas as relações. Se o filho vê o pai como pequeno e ele como grande, ele se acha maior que o pai, ele acha que sabe mais que o pai, não respeita o jeitão do pai de ser, porque o pai foi criado diferente, porque o pai teve uma educação diferente da dele, teve possibilidades menores, até mesmo no modo de criação, e o filho não respeita isso no pai, e não entende que o pai é grande, não entende que o pai deu certo, porque se não tivesse dado certo ele não estaria ali, né? O filho não estaria vivo. Se ele não vê esse pai como grande, não honra esse pai, ele não vai dar certo. Ele não vai dar certo na vida financeira, ele não vai dar certo na vida amorosa, ele vai repetir erros dos ancestrais dele e ele não vai desenvolver. Honrar o pai e a mãe é bíblico, tá? Se no casamento a esposa não honra a sogra, tá? Ou o esposo não honra a sogra e o sogro, se esse casal tem birras com a sogra, tem birras com o sogro, se, entre aspas, né, birra, se tem picuinhas e não respeita aquela mãe do marido que foi quem gerou, com as dores dela, com as dificuldades dela, não vê que aquele jeito dela agir é uma dor dela e ela tem que se curar. E se ela começa a implicar com aquela sogra, ou ele começa a implicar, ele traz desequilíbrio para o casamento. Porque a sogra é maior. A sogra é maior, o sogro é maior. Por quê? Porque se não existisse esse sogro, essa sogra, não existiria o teu amor. Não existiria, né? Então, assim, a gente tem que olhar com amor e com respeito. Eu não tô falando para você acolher, pegar no colo e cuidar como tua mãe, não. Olhar com amor e ser grata a ela, porque ela fez o seu esposo, a sua esposa, sabe? Então, assim, tentar olhar com amor para isso, colocar as leis do pertencimento, da ordem, porque ela pertence, da compensação, do equilíbrio entre dar e receber, do lugar dela, deixar o lugar dela como mãe do marido, não tentar você ser a mãe melhor pro teu marido, porque, a minha sogra é isso, a minha sogra é aquilo, a minha sogra... Gente, ela é a mãe certa pro seu marido. Se você acha que a mãe do seu marido não é boa o suficiente pro seu marido, porque ela é isso e aquilo, inconscientemente isso, porque o que a gente vê nas relações
nas dinâmicas familiares é isso. As brigas entre noras e sogras, né? Mais nora, porque o genro geralmente que eu trato, ele já acaba acolhendo aquela sogra como mãe dele. Então, assim, se a nora não respeita a mãe do esposo como a mulher, a primeira mulher na vida do marido, como mãe, um espelho, e aceita as críticas, aceita as coisas, e mesmo que doa, vê que aquela dor é dela e deixa com ela, e tenta trazer para o relacionamento entre sogra e nora as leis do amor, que é o pertencimento, a ordem, a compensação, o equilíbrio entre dar e receber, a hierarquia, a inclusão, né? Se ela exclui essa sogra, se ela tenta afastar o filho desta sogra, o relacionamento dela não vai para frente, né? Pode até ir, mas acaba sendo um relacionamento frustrado. Por quê? Porque o filho vai sentir aquela dor e ela mesma vai sentir. Então, ela tem que aceitar e deixar com a sogra, né? Vem aquela crítica, é dela, deixa com ela, né? Eu sou grata porque ela me deu o pai dos meus filhos. Então, deve de existir esse equilíbrio nesses vínculos. Deve existir essas leis compensatórias. Deve existir esta ordem em todos os relacionamentos, seja em qualquer contrato que for. Se o funcionário quer ser maior do que o chefe, maior que a entidade, que é a empresa, e não olha como grande a empresa ou o próprio patrão, o gestor, o dono, o diretor, se o funcionário que está abaixo, ele se acha maior e não vê a hierarquia, não vai crescer, não vai dar certo, não vai evoluir. Então, em todos os contratos deve de ter equilíbrio, deve de trazer para si, para a relação, as ordens do amor, o pertencimento, a ordem e a compensação, que é o equilíbrio entre o dar e o receber em tudo. O lugar, a hierarquia de cada um deve estar presente, a inclusão. Se eu excluo alguém da minha família, se eu excluo a minha sogra, se eu excluo o meu sogro, se eu excluo, eu não vou ter equilíbrio no meu casamento. Então é isso que nós devemos entender e trazer para nós esse amor, essa visão de cura. Deixar com os nossos ancestrais o que é deles, deixar com os nossos sogros as dores deles e trazer para o nosso casamento a harmonia. Nunca falar mal da mãe do seu esposo para ele, porque isso vai doer. Já pensou? Ele começa a falar mal da sua mãe para você, não dói? Então, nele vai doer. Entende? E você vai acabar se tornando como esta sogra, sabe? Então, assim, porque a gente vê no outro o que dói na gente, muitas das vezes. As falhas que a gente aponta no outro, né? Tem que lhe dizer, quando você aponta um dedo, tem 3 apontados para você. Então, muitas das vezes a gente vê as dores do outro, está na gente. E a gente só vai entender a nossa sogra, o nosso sogro, quando nós formos mães. Aí você vai entender a preocupação que ela tem com o filho, a preocupação que ela tem com a filha. A minha sogra era japonesa mesmo, então ela não aceitava no início. Mas antes de morrer, ela me falou que eu era filha que ela não teve, sabe? Foi difícil? Foi muito complicado, foi assim, bem difícil. Só que ela me aceitou depois. Porque eu respeitei e tentei colocar equilíbrio mesmo sem conhecer as leis do amor, mesmo sem conhecer as ordens sistêmica familiar. Mas eu era grata porque graças a ela eu tinha o meu esposo. Entende? E eu fui entender mais ela, os julgamentos que ela tinha, né, pela diferença de idade e tudo, depois que eu tive filhos. Porque aí a gente entende a preocupação de uma mãe, sabe? Então, assim, cuida com o que você fala, cuida com o que você coloca para fora, porque esse é o pior veneno que existe, esse é o que destrói famílias, né?
Se você quer salvar o seu relacionamento, cuida do que você está fazendo e trazendo para esse relacionamento, trazendo para esse vínculo. Se você não tiver um vínculo equilibrado, se você não tiver as leis do amor, da compensação, o equilíbrio em todos os seus contratos, você não vai crescer, você não vai desenvolver, você não vai se autocurar. E você vai tomar dores que não são suas e vai acabar levando à falência, né? Tendo um casamento frustrado, tendo uma vida frustrada por erros que você não consegue ver, por falta de se autocurar, de olhar para sua dor, para sua ferida, achando que sempre está no outro. Então, se você tiver essas ordens e souber colocar elas na sua vida, você vai ter uma vida mais leve, com mais amor. Por esse motivo, Jesus falou que para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas antes você tem que aprender a se amar. Parar de se automutilar. Se olhar no espelho e se sentir maravilhosa, se sentir maravilhoso. Fazer um exercício todo dia. Eu sou grato, eu me amo, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sabe, falar para você mesmo. Trazer isso para você. Começar a se curar. Porque quando a gente aprende a se amar, a gente ama o outro e não faz para o outro o que a gente não gostaria pra gente. Sabe? A gente pensa, mas e se fizessem comigo, eu iria gostar disso? Eu iria me sentir bem? Se colocar no lugar do outro. Seja em todos os relacionamentos. E é isso, pessoal. Isso são as leis do amor. Não existe nada mais forte do que você se colocar no lugar do outro. Você colocar equilíbrio nas relações. Se você quer ter relações de sucesso, coloque as leis do amor, do pertencimento, da inclusão. Traga para dentro dos seus relacionamentos quem está excluído. Se você teve um aborto, inclua esse filho, né? Se você exclui a sua sogra, inclua essa sua sogra, porque ela é sua sogra, ele é seu sogro, entende isso? Então, assim, se você colocar a hierarquia no lugar que deve ter, porque deve ter uma hierarquia de sogra para nora, e ver que ela é maior que você, porque ela veio antes, você vai se dar bem com o seu esposo, tá? O pertencimento, ela pertence à sua família. Ela tem direito de pegar os seus filhos, ela tem direito de bajular, né? Os netos. Um dia você vai fazer igual. Então, assim, isso é inclusão. Se você quer ser feliz com o seu marido, ame a mãe dele, mesmo que te doa. Ame, tá? Mesmo que te doa. Porque as ofensas, as coisas que ela pode ter feito para você, era algo que te fez crescer, se você olhar. É algo que pode ter te mostrado o quanto vocês podem ser parecidas nas dores internas, nas feridas internas. Isso com o tempo o universo vai mostrando para nós. Porque a gente não ganha o que não consegue lidar. E a gente só passa pelo que vai nos trazer crescimento espiritual. Crescimento, né? Nos campos do espírito, da alma. Para elevar as nossas dimensões. Para nós nos elevar. Para estar um pouquinho à frente. É devido a isso que a gente passa por certas coisas e por pessoas difíceis. E é isso, pessoal. As leis do amor devem estar em todos os relacionamentos para que tenha sucesso.